Muito bom! Sabe quando a dieta para de funcionar e você fala assim, Dani, eu tô aí, ó, um monte de tempo na dieta, eu tô fazendo tudo certinho, eu sigo o protocolo, eu tô treinando e de repente o peso não cai mais. A balança não muda, você acha que está fazendo alguma coisa errada e na verdade pode ser que seu metabolismo simplesmente se adaptou. Ponto interessante aqui, pode ser que você esteja errando na dieta sim, aí eu vou deixar a pergunta para você. Você tem errado na dieta? Tem certeza que está tudo certinho? Se tiver tudo certinho, pode ser que o seu metabolismo se adaptou. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia que comprova, né, que a ciência comprova e que de fato eu usei por várias vezes quando eu vinha e competia no fisiculturismo e tal. Pô, Dani, não tá mais tendo resultado, eu usava ela na prática e uso até hoje com os meus pacientes, tá bom? Se você não me conhece, eu sou o Dani, eu sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos e para mim é um prazer estar aqui compartilhando conteúdo com você, beleza? Então já deixa aquele like da confiança, porque ele fortalece aqui o canal, ele mostra para o YouTube que de fato esse conteúdo é relevante para pessoas parecidas com você e quando você se sentir extremamente confortável, Dani, gostei do conteúdo, esse negócio é legal, fez sentido para mim, considere se inscrever no canal e se juntar ao time aí, tá bom? Vamos lá então. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre 5 pontos importantes. O primeiro, o que é a adaptação metabólica, tá? Que muitos confundem com platô e pode ser ali caracterizado como platô, então essa adaptação metabólica. O que é o diet break, que seria uma dieta de pausa, tá? O que não é esse diet break, o que a ciência comprova e de fato o que você pode fazer para aplicar aí na sua dieta ainda hoje. Bora junto? Vamos lá. Ponto número 1. Por que a sua dieta para de funcionar? Para isso eu vou ter que te explicar como é que seu corpo funciona num déficit calórico aí por longas semanas. Mas tipo assim, não é com furinho na dieta não, é quando você realmente tá ali passando fome, tá um tempão ali naquela dieta, e aí o porquê que seu corpo se adapta, tá certo? Pensa comigo aqui, o seu corpo ele é inteligente muito mais do que você imagina. Quando você come menos calorias do que você gasta por um longo período, ele entende que está num momento de escassez, tá? E esse ponto aqui é muito importante. Ele entende que o alimento está acabando e que ele precisa sobreviver com menos calorias. Nesse momento ele ativa essa adaptação metabólica. O que isso significa na prática? Que o seu gasto energético em repouso ele vai cair, mesmo quando você está consumindo menos calorias, mesmo se você estiver se exercitando mais, a taxa metabólica basal vai diminuir e tudo muda. Por exemplo, o seu T3, que seria um hormônio ativo da tireoide, ele reduz. O seu metabolismo dessa forma ele vai desacelerar. É como se você quisesse andar com o carro com o freio de mão puxado. Tipo assim, tá difícil de sair daquela situação, certo? A leptina despenca, tá? E a leptina é um hormônio da saciedade. E quando ela cai, a fome aumenta, o gasto calórico também tende a cair. É basicamente um efeito duplo, assim. Você vai ver que ao longo dos hormônios que eu for comentando aqui, ele tem muita sinergia. Parece que tudo impulsiona para, entre aspas, puxar esse freio de mão, tá? Aí você sente mais fome, se a leptina despenca, automaticamente tem um outro hormônio que sobe, que é a grelina. A grelina é um hormônio da fome, então a leptina é da saciedade e a grelina é da fome. Então se a leptina baixa, você já vai ter mais sinalização de fome. Com isso, se a grelina sobe, obviamente, vai ter mais percepção da fome. E tem um ponto importante aqui, que toda vez que você sente muita fome num processo de emagrecimento ou de definição corporal, certamente você está fadado a fracassar no projeto, porque de fato suportar a fome por um longo período é difícil, eu digo isso por experiência prática, tá? Própria minha ali, tá certo? E aí automaticamente, como eu falei, né, quando a leptina baixa, a grelina alta, o corpo vai ficar pedindo comida e esse ruído alimentar é horrível. E muitas vezes não é fraqueza sua não, tá? Às vezes é bioquímica pura. Outro ponto aqui importante a ser comentado é que a testosterona cai. E junto com isso vai cair a sua disposição, vai cair a sua força, vai cair a sua libido, vai cair o ânimo. O estado crônico de um cortisol alto, por exemplo, direciona a gordura ali para uma região abdominal. E com isso, cara, parece que o resultado ele vai só piorando mesmo quando você está fazendo
tudo certinho, beleza? E obviamente aí você vai comer cada vez menos e chega num ponto, cara, que é quando você começa a comer ali 1.000 calorias, 1.100 calorias e esse peso ele não cai. Não tem jeito, não tem o que faça aquilo ali baixar. Isso não é falta de disciplina, tá? Isso, na verdade, também não é falta de força de vontade, é como eu falei, é só o seu corpo fazendo a função dele para sobreviver ao longo aí de décadas, milhares e centenas de anos, tá certo? Então vamos lá, e esse mecanismo de sobrevivência, ele é muito importante para você, porque se não fosse assim, você não ia conseguir sobreviver e tá aqui hoje, os nossos antepassados não iam conseguir trazer vocês para os dias de hoje. E se você precisa reclamar com alguém, por favor, reclame lá com o criador que programou esse negócio. Eu acho essa maquinaria, de certa forma, maravilhosa, sabe? Vamos lá, e o problema é que hoje, né, a gente tem comida em abundância e fazer dieta hoje é uma escolha, o seu corpo não sabe disso. Então agora a gente entra no ponto 2. O que é a estratégia? Que seria o diet breaking ali. Diet break, ele é uma pausa estruturada ali na sua restrição calórica. Então você sai de um déficit calórico e vai para as suas calorias de manutenção por um curto período, que seria uma média ali de 1 a 2 semanas. Beleza, Dani, beleza. Calma, presta atenção, tá bom? Então uma estrutura de uma dieta para manutenção calórica num curto período de tempo, tá? Beleza. Então o diet breaking, ele não é o dia do lixo, ele não é a refeição livre, ele não é comer qualquer coisa. É simplesmente comer ali a sua quantidade calórica devida à sua manutenção de forma estruturada, com proteína alta, com treino mantido, com a qualidade alimentar preservada. E a diferença de fato é essa, tá certo? Você não está saindo do controle, você está aumentando a sua quantidade calórica de forma consciente, para um nível que seu corpo entenda como um equilíbrio, tá certo? E é muito importante falar isso porque a gente já vai falar no ponto 2 aqui. Por que isso funciona? Tá? Por que ele funciona? Quando você sai desse déficit calórico, o seu corpo vai passar por um estado de manutenção, tá? Então, os hormônios ali que a gente comentou começam a se reestruturar. A leptina vai subir, o T3 tende a voltar a funcionar melhor, pelo menos se estabilizar ali nos seus exames, o gasto energético em repouso também tende a estabilizar, principalmente a fome vai reduzir. É como se você desse aquela respirada, sabe? Aquela hora que você dá aquele ar assim. E de onde surgiu esse conceito, tá? Eu vou dizer da minha forma prática e clínica. Eu observava muito isso no fisiculturismo, porque eu acompanho o fisiculturismo há muitos anos, e de certa forma ali os atletas, de forma empírica, perceberam isso ao longo do período e descobriram que fases de manutenção entre aquelas fases de restrição calórica extrema tendem a dar um melhor resultado, tá? E de fato, depois a ciência veio e ela comprova, de acordo com esse monte de hormônio que eu acabei comentando no início ali. Agora um ponto importante aqui, o que não é o diet break? Isso aqui é importante a gente conversar, então presta atenção, porque agora a chapa vai esquentar, velho. Eu tenho uma paciente, e essa paciente, ela me trouxe o diet breaking ali como uma estratégia, porque a gente estava numa restrição calórica num período, e ela falou, Dani, eu não tô vendo mais resultado, fui pesquisar na internet, eu achei isso daqui, o que você acha? Eu falei, pô, legal, vamos testar sim. Então, nesse momento eu tive que dar esses conselhos para ela, tá certo? Então presta atenção aqui, estamos no ponto 3, o que não é essa dieta de pausa. Beleza, vamos lá. Não é o dia do lixo, beleza? No dia do lixo, você ultrapassa consideravelmente a sua quantidade calórica. Você come certamente sem critérios, entende? E isso é muito ruim, cara. Isso de verdade não vai dar certo. Na maioria das vezes eu nunca vi alguém que foi para um rodízio, por exemplo, fazer uma refeição livre e sair ileso, certo? E o superávit calórico, nesse caso, ele pode ser enorme. E no dia seguinte você volta para o déficit, isso não dá tempo suficiente para os hormônios se recuperar, tá certo? Então ele não é o dia do lixo, entendeu? Uma oscilação de 24 horas não reverte toda essa adaptação metabólica, precisa de mais tempo. A refeição livre, então, não é o diet breaking, tá? A refeição livre é algo mais pontual, um refeed ali.
O resto do dia continua em déficit calórico, tá certo? Quando você vai fazer a refeição livre. E tem de fato o seu valor psicológico, a refeição livre ela tem um valor psicológico, fisiológico e principalmente de adesão aos pacientes, tá? Eu uso isso com muitas pacientes, mas não é o mesmo mecanismo da dieta de pausa, do diet break. Tá, o refeed de um dia então não é o diet break. Um dia de manutenção pode melhorar, tá? Então, pô, um dia só ali de manutenção pode melhorar levemente a leptina, mas ainda não é o suficiente para reverter todas essas adaptações que eu citei no início do vídeo. O diet break tem uma duração mínima, tem uma estrutura, tem proteína alta, o treino tem que ser mantido e ele tem que ter intenção, certo? Você sabe por que está fazendo e por quanto tempo. Explicado isso, entendido isso, o que a ciência prova, tá? E existe um estudo muito legal sobre isso, que ele se chama, inclusive, Matador, de uma sigla em inglês para minimizando a termogênese adaptativa e desativando o rebote da obesidade. Ele foi publicado em 2017, o que eles fizeram? Eles pegaram 51 homens obesos e dividiram em dois grupos. O grupo 1, tá? Presta atenção aqui que isso aqui é importante. O grupo 1, ele tinha uma dieta contínua, com déficit calórico ali de 33% por 16 semanas. O grupo 2, a dieta era em blocos, tá? 2 semanas de déficit alternado ali, com 2 semanas de dieta de manutenção. Beleza? No total foram 30 semanas e os dois grupos passaram exatamente o mesmo tempo em déficit calórico. Isso é o ponto mais importante. A diferença foi só a estratégia. E agora, o resultado. O grupo sem pausas perdeu 50% mais de gordura do que o grupo contínuo. Pensa no que isso significa na prática. 2 mulheres, mesma dieta, mesmo déficit, mesmo tempo total de restrição, a outra pausou a cada 2 semanas e ao final, a que pausou perdeu o dobro de gordura. Mas vale lembrar do que é e o que não é o negócio, tá bom? A gente está falando de uma pessoa que está fazendo tudo certo, entende? Porque assim, eu sempre gosto de comentar, né? Como é que eu vou explicar isso daqui? Não tem outra palavra, tem que ser assim, infelizmente. 1 mais 1 é 2. Às vezes você quer trazer o paciente para uma dieta de manutenção, só que ele fica pipocando na sua dieta lá, tipo, dá uma beliscadinha aqui, come uma refeição livre lá, e tal. Cara, ele comeu mais calorias aqui, somou mais calorias dos furos, ele vai engordar e vai falar assim para mim, Dani, essa tua estratégia não funciona. Só funciona, presta atenção, se você fizer tudo certinho. Tá certo? Vamos lá. Em 6 meses depois dessa intervenção, o grupo com pausas reganhou menos peso, inclusive, tá? Então, a pausa em si, ela não atrapalha. Como eu tô te falando, ela acelera os resultados quando ela é de forma intencional e estratégica. Por que as 2 semanas de manutenção foram o mesmo tempo suficiente para o metabolismo se recuperar parcialmente? Quando você volta, né, do déficit calórico, o corpo responde de novo como se fosse a primeira vez ali naquela dieta. E isso é o poder da dieta de pausa. Agora eu vou contar um pouquinho, que seria o ponto 5, para a gente estar se iniciando aqui, se indicando ao final do vídeo, na minha experiência do fisiculturismo. Tá? Então, quando eu competia no fisiculturismo, toda a preparação envolvia meses de déficit calórico progressivo. A dieta ia ficando ali cada vez mais restrita conforme a competição se aproximava. Então começava lá com 12 semanas, beleza, aí chegava 10 semanas, a dieta muda. 8 semanas, a dieta muda de novo. 6 semanas, já está bem apertado ali. 4 semanas nem se fala. Lá por volta da semana 8, semana 6, já começa a acontecer essas adaptações metabólicas e o resultado começa a travar. E aí a gente começava a usar estratégias para tentar reverter isso, tá? Então, desde as refeições livres, só que controlada, né? Como eu falei, não dá para sair chutando o balde à toa. O ajuste no carboidrato ali, às vezes 1 a 2 semanas com mais calorias para dar essa sensação de pausa na sua dieta. E depois que a competição terminava, esse é o ponto mais interessante, inclusive, a gente voltava para uma dieta de manutenção para, inclusive, evitar o rebote expressivo.
que seria aquele reganho de peso. Normalmente o atleta que ganha 10, 15 quilos depois de uma competição é porque ele saiu comendo de forma descontrolada. Então, após a competição, também é importante se manter na dieta, minimamente numa dieta para manutenção, tá certo? Quando isso acontece, isso é muito interessante, que o músculo enche de glicogênio e a disposição, assim, ó, era outra. Estava cansado, nossa, de verdade, cara. O humor melhorava, você estava quebrado. Aí você chegava, um exemplo, lá na quinta, sexta-feira, pré-campeonato, pô, você tava tipo no limbo assim, aí nunca mais vou fazer isso, tô cansado e tal. Nossa, era segunda-feira ali pós-campeonato, não, vambora, tô feliz, tô animado. Por quê? Porque acabava fazendo essa reestruturação alimentar, entrava uma semana depois do campeonato, o físico parecia mais cheio, parecia mais definido, a alegria volta, cara, verdade. Geralmente o físico fica mais bonito, então, pós a competição e não necessariamente no dia do palco, tá? No dia do palco você tá mais seco, você tá mais competitivo, mas eu particularmente achando, quando entrava nessa dieta de manutenção, com o glicogênio mais alto, com o físico mais harmonioso, mais cheio, nossa, ficava muito mais bonito ao meu ver, né? Beleza. E o que eu percebia na prática? Tá? Exatamente o que o estudo comprova. Tá? Depois de um período de manutenção, quando o corpo voltava ali do déficit, o corpo respondia muito melhor. Ponto 6 agora. Quando fazer o diet break, se essa estratégia for boa para você. Quando não fazer, tá? De quanto em quanto tempo? Bem, vamos lá. Primeiro, quando fazer? Você precisa de pelo menos 2 desses sinais aqui para considerar o diet breaking, que esse aqui é muito importante, tá? O seu peso travou por 2 a 3 semanas consecutivas. Quando eu estou ali na consultoria online, eu acabo observando isso. E você tá de fato seguindo o plano, tá? A disposição para treinar começa a diminuir, o humor começa a ficar muito irritado, começa a ficar meio estressado e tal. Então eu já olharia para esse ponto e pensaria em fazer uma pausa na sua dieta. E não é chutar o balde, eu sempre gosto de explicar isso, é só voltar para o período de manutenção. A fome passa a ser incontrolável, é um dos sintomas também. E você está há mais de 8 semanas de déficit calórico contínuo. Pelo menos 8 semanas, cara. Dani, comecei a dieta essa semana e já tô com todos esses sintomas. Pelo amor de Deus, aí também não dá, né? Aí quando você tá com esses sintomas há mais de 8 semanas, eu consideraria fazer essa estratégia aí, tá certo? Beleza. E aí, se você for fazer, tá? Você consome as calorias de manutenção não acima nem abaixo, dentro da manutenção, e agora vem alguns pontos interessantes, tá? Proteína, numa média de 1,8 gramas por quilo corporal a 2 gramas por quilo corporal, e aqui aonde a suplementação ela pode te ajudar a manter a proteína alta, tá certo? Sem aumentar muito o seu volume de comida, fica até mais fácil. Inclusive, se caso você for usar ali algum whey, algum tipo de suplemento, eu indico os da Growth, inclusive vou deixar aqui o cupom NutriDani para vocês, tem o link na descrição aqui, e aí você entra lá, ganha um descontinho e ajuda ajuda a manter aqui o canal, fortalecer o nosso canal, tá certo? Dado isso, mantém lá o treino de força com a mesma intensidade, o treino de fato ele não muda, não precisa mudar nesse momento, mantém a qualidade alimentar, você come mais quantidade, mas não come besteira, e terceiro ponto aqui, de quanto em quanto tempo, tá certo? Então esse mesmo estudo que a gente estava comentando, usou essa variação de 2 semanas, certo? De 2 em 2 semanas ali de dieta. Acho um modelo válido, mas talvez um pouco agressivo para a grande maioria, talvez você não precise de tudo isso. Pô, Dani, eu vou fazer a minha dieta de manutenção ali, essa pausa na dieta por 3 dias, por 1 semana. Para essa paciente que eu acabei comentando, eu acabei deixando por 2 semanas, porque de fato ela vinha de um longo período de restrição calórica. E isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, é como eu faço com as minhas pacientes lá do consultório, da consultoria online. Eu vou lá, vou acompanhando semana por semana, que nem essa paciente que estava lá por um tempão de restrição calórica, aí eu acabei puxando a dieta dela para fazer com que ela, de fato, conseguisse se manter no plano por mais tempo.
tá? Mas aí, cara, isso daqui ele é individualizado, ele é para cada pessoa, não tem como você simplesmente chegar e querer acertar na loteria. Pô, Daniel, vou fazer agora e vai dar certo. Eu não recomendaria de forma alguma você fazer isso, tá certo? Então você tem que ter ali um acompanhamento e para isso tem que ter uma boa dieta, tem que ter um bom treinamento e uma constância no seu plano. E se você quer que eu monte a sua dieta, que eu monte seu treinamento e te acompanhe semanalmente, aí eu te recomendo entrar na consultoria online. Eu vou deixar o link aqui na descrição. É só você clicar ali no link da descrição e chamar no WhatsApp, tirar suas dúvidas lá com a Paty. Para mim vai ser um prazer poder acompanhar você, tá certo? Dado essas considerações, vou deixar esse vídeo de recomendação aqui e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos ou eu te vejo lá na consultoria online, tá certo? Tchau, tchau!